Boa noite. Eu vou, né, eu estava falando que a gente vai falar, ver as atividades que vocês fizeram. Agora, vocês fizeram um parágrafo inteiro, né? Fizeram um parágrafo inteiro de introdução. A gente estava fazendo de pedacinho, cada 3 passos lá que a gente já falou, agora a gente fez um parágrafo inteiro. Como é que foi? Vocês acharam fácil, difícil? O que vocês me dizem? Eu acho que foi tranquilo, assim, porque agora a gente tem ideia do que escrever, né, no parágrafo, Uhum, e eu, pessoalmente, fiquei tentando economizar a palavra para não ficar muito extenso. uhum. A ideia é essa. Boa noite, Geraldo. A gente sabendo o que vai escrever é diferente, né, Sandra? Não é você assim ficar pensando, o que eu vou colocar. Não, não, não tem mais o que pensar. Você sabe o que você tem que escrever. E essa é a diferença da dissertação do jeito que tem que ser. A gente sabe. Pode falar, Lívia. E os temas, professor, tem muita, é muito assim, tem muita coisa do que pode se falar, né? Então Uhum. a gente tem que realmente, eu ainda não estou bem, não. Vamos ver hoje. Eu tenho que aprender muito ainda, mas eu tenho lido e vejo que tem, né, tem muito assunto, né? Você pode abordar muita coisa, mas como você explicou, né? Você tem que fazer, principalmente quando você vai fazer a introdução e vai fazer não né, você vai falar, Uhum. você tem que escolher, fazer uma reflexão de 2 ou 3, escolher aquilo que você sabe mais para quando você tiver que desenvolver, não é É, isso? Acho que foi isso que eu isso. entendi. A gente vai Aí, ver mas exatamente eu, isso. mas eu ainda não estou bem, não, estou começando. Vai ver- a gente vai ver hoje um pouquinho começar o desenvolvimento. Uhum, Aí, as 3 primeiras partes, que é a contextualização, as 2 primeiras partes, contextualização e tese, ela sai meio de bate-pronto. Você pensa alguma coisa ali, coloca na contextualização. A tese eu acho que é a parte mais fácil, das 14 partes, é a mais fácil. Aí vem a contextualização. Ela não é difícil, mas ela tem que ser pensada com muito cuidado, porque é ela que vai guiar o desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. Eu não sei o que vocês uhum, colocaram no encaminhamento, a gente vai dar uma olhada agora, só que a vantagem não pensei dessa forma, acho que tem um argumento mais fácil. Troca, é simples, você vai lá, uhum. tá? Então não é nada complicado. Eu vou pegar aqui já. Ô, professor, Fala. não que eu acho que já sei mais ou menos o que é, mas quando você fala em repertório, é justamente na argumentação, No no desenvolvimento, terceiro, no desenvolvimento. é, no, des- no- é o que você vai colocar no desenvolvimento, não é? É no Então, desenvolvimento. você tem que colocar no terceiro, não é parágrafo, não é parágrafo, que é No o segundo e no terceiro. Na argumentação, você põe assim, você tem que fazer isso e o repertório. Aí eu Exato. penso assim, o repertório dentro dessas coisas é que você vai desenvolver. O repertório são essas, essas coisas que você. É, Peraí, deixa eu. o repertório sociocultural é o que você vai trazer de fora. É, Eu isso, vou você falou assim. falar, é o que não é palavras suas, né? O repertório Uhum, é algo que não é seu, é algo que você lê assim. e ouviu. Aí Ou você fala assim, faz ah, uma lista de causa e consequência. aí 3, o 4 ou argumento. 5, e vai escolher duas É, coisas que você tenha bastante argumento, que tenha capacidade de escrever justamente no desenvolvimento um e depois no desenvolvimento 2. É hoje, justamente essa, né? A causa é, duas e uma causas, consequência. consequências, é. Uhum. Hoje a gente vai Uhum, falar de argumento, aí vocês vão. Eu pedi para vocês irem fazendo lista, independentemente de qualquer coisa. Faz uma lista lá de 8, 9 e pega 2. Mas qual uhum, dois eu vou entendi. pegar? Qual eu for poder desenvolver? Hoje eu vou falar de desenvolvimento, aí você vai entender melhor ainda essa parte da introdução, tá? Vai ficar mais claro. Uhum. Deixa É, eu é dar uma um, olhada um aqui que um vocês. Pode falar. encaminhamento argumentativo. É porque às vezes me faltam as palavras, mas agora eu já entendi. Então tá. Ó, aqui, ó. Isso aqui é a folha completa. Agora eu vou usar essa completa com vocês, tá? Vocês Uhum, têm lá
a resumida, mas agora a gente já pode usar a completa. Então, a introdução foi o que vocês fizeram hoje, a introdução, a contextualização, tese e encaminhamento. Então, aqui é parte 1, parte 2 e parte 3. E a gente vai dar uma olhadinha no que vocês fizeram, que está aqui. Vou pegar aqui por ordem, vou pegar aqui a da Cássia. Deixa eu aumentar essa tela aqui para vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui no que a Cássia fez. Vamos lá, Cássia. As fake news têm tomado grande espaço nas mídias sociais devido à sua propagação de forma contínua. Beleza, contextualização. Não usou um repertório, usou as próprias palavras, colocando uma informação a respeito. Ó, elas estão aí na mídia, tem grande espaço, tá ótimo, é isso. Não tem o que falar. Ah, mas e se eu tivesse usado um repertório, seria melhor? A redação não tem seria melhor, seria pior. Na redação está certo ou está errado. Né? E aqui está certo, está lindo. Se tivesse usado um repertório de um autor, de um filósofo, dá na mesma, tá? No entanto, excelente, sempre ponto, palavra de coesão, por favor. Como você vai falar ao contrário, no entanto. Combater a disseminação de fake news é um desafio para o Brasil. Aqui ela usou as palavras do tema, né? Combater fake news, desafio Brasil. Perfeitinho, perfeitinho sua tese. Ô, professor, mais uma, assim, que eu estou com dúvida. Quando você coloca assim, escrever um parágrafo de introdução sobre o tema, os desafios do combate às fake news, você já começa falando quais os desafios, ou simplesmente você pode dar um conceito de desafio? Eu fiquei na dúvida, né? Eu queria saber se você aborda logo quais são os combates e tal, ou você pode dar um conceito, e aí quando você estiver falando sobre a tese, você dá mais uma palavra forte, um pouco mais, e aí no desenvolvimento argumentativo é que você vai abordar os desafios. Você não faz Eu vou grifar aqui, ó, a contextualização, que é a primeira parte, vou grifar de azul. Você não tem o tema aqui. A palavra do tema aqui, fake news, tá? Que é só para contextualizar. Mas eu não sei ainda, ó, fake news tem tomado grande espaço nas mídias sociais devido à propagação de forma contínua. Eu não sei do que ela vai falar. Eu sei que é fake news, mas não sei para que lado vai. Na tese, tese agora, eu vou usar todas as palavras. No entanto, combater a disseminação de fake news é um desafio. Então, agora é a sua tese usando as palavras do tema. Agora que você fala. Na contextualização, a pessoa sabe o tema amplo, fake news, violência, entendi. Saúde mental, etarismo. Na contextualização, eu só tenho a palavra macro. Na tese, aí eu coloco as palavras. Aqui, agora eu reparei, tem um acentozinho aqui no texto, tá, gente? Agora... Então, contextualização, pega só a macro. No caso aqui, fake news. Nem precisa, mas colocou ótimo. Aí vem a tese, perfeito. Agora a gente vem para o encaminhamento. Assim, lindo, né? A palavra aqui de coesão, sempre. Torna-se primordial discutir dois aspectos relacionados à problemática. Verificar a veracidade das informações. Então, verificar a veracidade das informações. E, antes de compartilhar. E denunciar as fake news pelo canal oficial. Então, ela vai falar sobre duas coisas. O que a gente consegue perceber? Que é difícil combater. E aí ela já está dando dois argumentos. Por que é difícil combater? O que eu faço? Eu tenho que verificar, apesar que aqui está com a cara meio de solução, mas tudo bem, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento. E eu tenho que denunciar as fake news. Tá? Não tem muito... Aqui, quem que é? A Cássia, né? Aqui, a gente está meio difícil de colocar como causa ou consequência. Né? Então, a gente vai pensar agora já entendi. Verificar a veracidade de informações antes de compartilhar e denunciar as fake news pelo canal oficial da polícia. Esse verificar a veracidade e denunciar fake news está com muita cara de proposta de intervenção, né, do que a gente vai ter que fazer. Mas é possível desenvolver. Vamos ver como é que rola as coisas. Mas está dentro. Eu ficaria um pouco preocupado com isso, dependendo do desenvolvimento. Vamos ver o outro. As catástrofes climáticas no Brasil têm aparecido constantemente nos telejornais nos últimos tempos. Ótimo, simplesinho. Eu já percebi que a Cássia já pegou um jeito próprio de fazer, né, a introdução. Muito bom, Cássia. No entanto, os desafios de evitar os desastres climáticos no território brasileiro apresentam alguns obstáculos para serem dirimidos. Perfeito.
aí a gente vem com a tese. Tá ótimo, tá lindo, tá? Dessa forma, sempre colocar essa palavra de coesão, vamos mandar uma vírgula aqui, tá? Eu esqueci do acento aqui também. Dessa forma, é necessário analisar dois aspectos relacionados ao problemático: o combate ao desmatamento e a poluição atmosférica. Ó, a poluição atmosférica, tudo bem, tá bem Professor, relacionado. você está compartilhando a tela com a gente? Não estou compartilhando, não? Não está aparecendo. Ô, gente, desculpa. Eu compartilhei e eu acho que eu descompartilhei para poder falar e não voltei, desculpa. Obrigada. Compartilhou? Sim, agora foi. Então, vou voltar rapidinho aqui. Ó. As fake news têm tomado grande espaço nas mídias sociais, propagação. Contexto. No entanto, combater a disseminação é um desafio. Ótimo. Assim, torna-se primordial discutir dois aspectos relacionados à problemática. Então, verificar a veracidade das informações e denunciar fake news está com mais cara de proposta de intervenção. Então, o que a gente tem que fazer para combater a disseminação? Verificar a veracidade e denunciar fake news. Percebe que isso aqui está com uma cara de solução e não de causa e consequência? Né? Quais são as causas da consequência? Por que alguém faz fake news? Para poder manipular as pessoas. Quais são as consequências das fake news? As pessoas são enganadas, para convencer a pessoa a votar, para criar caos, entende? Então, aqui, verificar e denunciar está com muita cara, para mim, de resolução. É até possível desenvolver, mas vai ser difícil. Na de baixo, né, as catástrofes climáticas no Brasil têm aparecido constantemente, ótimo. No entanto, os desafios de evitar desastres climáticos no território brasileiro apresentam alguns obstáculos, está ótimo. Professor, Oi. na primeira lá, que está com cara de solução, né? Isso. Não sei porque eu coloquei esses verbos aí no infinitivo. Estou pensando nisso. Verificar, denunciar. Então, mas não é, mesmo que você não colocasse, né, a verificação é uma forma de solução. Porque é causa ou consequência? O que é causa? Verificar a veracidade e denunciar fake news é causa ou consequência das fake news, percebe? Que não é nem, para mim, não é nem causa nem consequência. Aham. Percebi. Por que alguém faz uma fake news? Não é para verificar a veracidade e nem para denunciar fake news. Quais as consequências da fake news? Não é verificar a veracidade e não é denunciar fake news, percebe? Ei, professor, diz que tem gente que até é suicida, né? Então, consequência. Aí nós temos uma consequência, percebe? Porque intervém na vida deles, né? Fala na vida deles, eles suicidam. Fake news é um absurdo, né? A gente está vivendo esse mundo e toda época, já pode decorar isso aí, toda época de eleição, a cada 2 anos no Brasil, no caso do DF, a cada 4, é uma enxurrada de fake news de tudo quanto é lado, tá? Tô totalmente apartidário, pelo amor de Deus. Mas tem que tomar cuidado com isso. Então, verificar, e aí eu concordo com você, o fato de você colocar o verbo no infinitivo, ele coloca uma ação. Então, eu tenho que fazer verificar é uma ação, denunciar é uma ação. Ação é proposta de intervenção, percebe? Uhum. Então, pensa depois em como que você pode realmente falar de 2 consequências, 2 causas, ou uma causa e uma consequência, do jeito que você achar melhor. Tá. Mas a gente vai chegar no vai ficar melhor. E aí, a mesma coisa aqui embaixo. Dessa forma, é necessário analisar 2 aspectos. O combate ao desmatamento. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Desastres climáticos. Tá. Então, não é exatamente analisar o combate ao desmatamento. É analisar o desmatamento no país. Porque o desmatamento, provavelmente, você está querendo colocar desmatamento como uma causa, né? Pode ser. E a poluição atmosférica. Então, aqui eu tenho 2 causas. O desmatamento causa desastres ambientais, climáticos, e a poluição atmosférica também causa desastres ambientais. Eu tenho que resolver o problema do desmatamento. Como? Eu vou combater por meio de... Então, está quase com uma carinha aqui também de proposta de intervenção, tá? Então, pode falar. Não, quero falar não. Não, então tá bom. Tá, mas você percebe? Fala assim, então, 2 problemáticas. O desmatamento no país, bem como a poluição atmosférica. Eu colocaria assim para deixar mais tranquilinho. Porque se eu vou discutir o combate, eu já estou dando uma solução. Né? Gente, e assim, as ideias vão aparecendo na cabeça de vocês, vocês vão colocando, e fica bom, tá bonito, tá legal,
mas tem que tomar cuidado, é isso que eu estou aqui para isso, inclusive, para deixar vocês redondo, para deixar a coisa bem, o texto redondo de uma forma que isso aqui realmente é o meu argumento. Né? Por que existem os desastres? Por causa do desmatamento e por causa da poluição, não por causa do combate. Porque se houvesse o combate, eu não teria os desastres. Percebe o que eu estou falando? Tá? Então, o desmatamento, eu vou até já arrumar aqui para você. O desmatamento no país, o desmatamento em excesso, o desmatamento excessivo, o desmatamento no país, qualquer coisa assim, tá? E a poluição atmosférica. Agora, eu tenho duas causas. Desmatamento causa 1, poluição atmosférica. Poderia ser desmatamento indiscriminado, né? Ó, isso. Coloca um adjetivo bonito aqui que fica legal, tá? Eu pus país aqui, mas depois você troca isso aqui que eu tô meio sem inspiração. Eita, Oi. o repertório é o que eu sei argumentar, né? É o que você vai trazer de fora. Vou falar daqui a pouco. Tá? Eu falei um pouquinho, muito leve de repertório, porque a contextualização pode ser usada do repertório. Mas eu dei só uma pincelada. A gente vai falar de mais repertório com mais calma. Isabelle, vamos lá, o meu seu. Na série norte-americana, Os 13 Porquês, a protagonista tem sua reputação e psicológico abalados ao ter uma mentira sobre sua vida íntima difundida na escola. Olha que lindo. Usou um repertório e eu não tenho a mínima ideia do que ela vai falar. E é assim mesmo. Tá ótimo, tá? Não tô de sacanagem, é verdade. Eu não sei exatamente se você vai falar da série, se você vai falar de reputação, de problemas psicológicos, eu não sei do que você vai falar. Mas isso é uma contextualização, até para chamar a atenção. Opa, do que será que ela vai falar? Mas a gente que está sabendo do assunto, né, dá para saber, né? Ah, sim. Ela fala sobre a mentira na vida íntima difundida Mas você imagina... na escola. Você imagina que ela escreve esse texto, não fala qual é o tema e apresenta para alguém. Lendo o primeiro contexto, ninguém sabe do que vem. Mas tá ótimo, não tá errado não. Tá lindo. Tá? Tá lindo, lindo, lindo. Adorei. E agora ela vem, ó. Agora ela vem com a tese. Saindo da ficção, agora ela vai fazer a relação. E é isso que a gente tem que aprender a fazer. Considerando o contexto atual, se você escreve pouco, tudo bem. Se você escreve muito, essa parte aqui, ela se torna desnecessária, porque acaba ficando longo. Se você escreve pouco, tudo bem. Mas você escreve muito, cuidado para não ficar alongando. Saindo da ficção, considerando o texto, são evidentes os vastos desafios do combate às fake news sociedade brasileira. Perfeito. Agora eu sei do que ela vai falar. Então, considerando tudo que aconteceu na série, eu sei do que ela vai falar agora. Nesse sentido, torna-se essencial a análise de dois aspectos do impasse. A falta de critério dos espectadores. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. E a falta de rigor da lei acerca da falta de rigor. A falta de critério dos espectadores me deixou confuso, Isabelle. É uma causa sobre o critério de quais notícias você lê e passa para frente, tipo, quais os canais e tudo. É uma, como é que fala? É superficial. Tá, então é a falta de critérios sobre as fontes das notícias que as pessoas leem. Isso. E a falta... Aqui não pode deixar lacuna, não. Aqui tem que ser um pouco mais direto. Eu li e fiquei na dúvida. O corretor não pode ficar na dúvida. Ah, professor, mas está óbvio. Não existe óbvio na dissertação. Tem que deixar claro. Gente, corretor da redação do Enem, o do 60 mais eu não sei, mas o da redação do Enem, ele corrige uma redação a cada 3 minutos. 3 minutos e meio, 4 estourando. Aí ele corrige umas 100 redações no dia. Aí a sua, Isabelle, é a 88ª. Ele já está cansado. 5 horas da tarde, morrendo de vontade de sair e tomar uma cerveja. Aí ele olha, a falta de critérios, ele não entende direito, entendeu? Então deixa o mais claro possível. Agora eu entendi. Depois você vai lá e coloca uma coisa mais clara para a gente. Mas tá lindo. Ó, contextualização perfeita. Tese também. E tá muito bom o encaminhamento. Esse primeiro encaminhamento não ficou tão claro. É óbvio que a hora que você vem para o desenvolvimento, eu ia descobrir na hora. Não tenha dúvida disso. Mas um corretor mais criterioso pode olhar e falar assim, tem uma lacuna argumentativa aqui. O que é lacuna? Tem uma frase que não ficou claro. Eu precisei de ir lá no segundo parágrafo para poder saber o que é. Então, essa lacuna é bom não deixar. Alguém mais criterioso poderia não concordar, mas tá bom, muito bom.
Na frase, a natureza como uma mulher não se defende, mas se vinga como ninguém, de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, evidencia de forma conotativa que a vingança da natureza é uma resposta à ação do homem. Muito bom, achei longo. Se você não tem problema de escrita, não tem problema. Mas no caso aí, essa vou- palavra vingança da natureza não seria a resposta mais Vou ler, adequada? vou ler com mais calma. A natureza é como uma mulher, a natureza é como uma mulher, não se defende, mas se vinga como ninguém. Pô, tá falando bem, tá falando pesado das mulheres, né? Mas tudo bem, de maneira evidencia de forma conotativa. E também generalizou que toda mulher Mas não tudo bem. defende. Na contextualização não tem problema. Mas não é minha Não? opinião, né? A frase da ministra do Meio Ambiente. Eu falei É que uma na frase dela. frase, Não no tem problema sentido da nenhum, né? frase, no sentido conotativo, fala dessa forma como a reação à ação do homem. Perfeito. Perfeito. A frase não é sua, não é a sua opinião. Você pegou a frase dela e falou, ó, de acordo de acordo com a ministra do Meio Ambiente, a natureza é como uma mulher, ela não se defende, ela se vinga. E assim, é de uma forma aí que a vingança da natureza é uma resposta à ação do homem. Tá lindo. Sinceramente, muito bom. Sem problema nenhum. Não tem problema de generalização aqui, porque não é ela que está generalizando. Nesse sentido, é evidente que os desafios para evitar a caça às no Brasil estão enraizados. Ótimo. Perfeitinho. Isso se deve principalmente à falta de cuidado da sociedade para com a natureza, bem como à falta do rigor das leis a seguir no meio ambiente. Perfeito. Né? Falta de cuidado da sociedade, item 1. E falta do rigor das leis a seguir no meio ambiente. Percebe que eu estou percebendo, né? Você pega a Cássia, ela já tem um jeitinho dela de fazer a contextualização, eu já estou vendo um jeitinho da Isabelle de fazer o encaminhamento argumentativo. Você vai aprendendo a fazer, depois você faz sempre nesse padrão e é assim mesmo. Tá lindo. Tá perfeito. Sandra, a ação antrópica no planeta parece não ter limites na destruição dos recursos naturais e na produção de desastres ambientais. Beleza, contextualizou, tá lindo. Palavra forte, apesar de não ser só tese, né? Antrópico, tá ótimo. No Brasil, são grandes desafios para evitar as catástrofes climáticas no Brasil. Ótimo. Olha que coisa. Eu gosto de coisa assim, simples, que é direto e tá tudo certo, não tem nem o que falar. Né? Matamento desmedido das nossas florestas e a falta de mantenimento eficaz representa um enorme desafio para o Estado e a sociedade. Não entenda mal, tá, Sandra? Mas eu vou pedir para o pessoal dar uma olhada e falar o que vocês percebem aqui que poderia mudar alguma coisa. Alguém consegue? Sandra também, se quiser falar. Você observa que eu não coloquei os conectivos e foi proposital, porque eu queria experimentar se funciona sem conectivo e se isso interfere, porque eu fiz isso como se eu tivesse acabado de receber o tema mesmo, sabe? E que eu precisasse ali elaborar em 5 minutos. Então, eu não coloquei os conectivos porque eu, assim, na minha opinião, na produção de texto, eu só coloco conectivo quando realmente precisa, sabe? Quando eu acho que realmente... Mas na redação precisa, né? Não tem jeito. Não é opcional. Tá. Eu sei que você está tentando, mas não dá, Sandra. Não é opcional. Isso é o que vai dar coesão do seu texto. O corretor vai procurar essas palavras. Se não tiver, se tiver essas frases soltas, não dá. Não é opcional. Ponto, palavra de coesão, ponto, palavra de coesão. Sem nem pensar, tá? Não tem opção. Agora sim, nesse sentido, no Brasil, nem precisaria no Brasil, tudo bem. Mas, tá no tema, né? São grandes desafios para evitar as catástrofes climáticas no campo e nas cidades. Assim, eu preciso fazer essa junção, senão fica assim, as catástrofes climáticas no campo e nas cidades, ponto. O desmatamento desmedido das florestas é outro texto, você não tá coeso, isso é a coesão, ele não está unido, tá? É fundamental, assim, dessa forma, o desmatamento desmedido nas nossas florestas e a falta de monitoramento eficaz representam um enorme desafio para o Estado e para a sociedade. Gente, eu quero que todo mundo preste atenção aqui,
que tem uma questão na língua portuguesa chamada paralelismo. E como é um desvio comum, corretor adora achar falta de paralelismo. Alguém tem ideia do que eu estou falando? Não, Não, eu né? não tenho. É isso aqui, ó. Representa um enorme desafio para o Estado, certo? E aí você vai colocar outra coisa aqui, não é? E Se eu para tirar, a sociedade também? vou tirar o para o Estado e o E, que é uma coisinha só para vocês entenderem, ó. Vou tirar isso aqui, ó. Monitoramento, representa um enorme desafio à sociedade. Não pode ser a sociedade, tinha que ser o quê? Para. Então, isso chama paralelismo. Para o Estado, para a sociedade e para o ser humano, entendeu? Tem que usar... Tem que repetir o para. Tem que repetir o para. Eu sei que na moralidade, dependendo do texto, mas isso chama paralelismo e o corretor de redação adora achar isso. Né? Ele vai para tal lugar, para tal lugar e para tal lugar. Ele gosta de bolo, de sorvete, de não sei o quê, tá? E geralmente vai ser com uma preposição. Você vai usar a preposição aqui no começo e depois ela está subentendida ali. É óbvio que ela está subentendida ali. Mas é um desviozinho de gramática que os corretores adoram, tá? Já para deixar vocês espertos com isso. Vamos lá. O último aqui é a Leda, para a gente já poder passar para outra parte. Leda, você fez vários, né? Então eu vou pegar um de cada Porque aqui. eu não sei fazer ainda, eu estou tentando. Ainda bem que não, esse tanto que você fez. Vamos lá. Mas eu não sei, professor. Vamos ver, vamos analisar agora. O Brasil enfrenta desafios significativos para evitar catástrofes, incluindo falta de estrutura, pobreza e a falta de planejamento. Vamos lá, para todos. O que eu falei que vocês devem evitar a qualquer custo na dissertação? Quem lembra, semana passada? Várias. Lista? Lista. Obrigado. Foi as listas. Incluindo a falta de infraestrutura, a pobreza e a falta de planejamento. Muita coisa você vai se perder, e a partir do momento que você faz uma lista, eu quero saber de todas elas. Entendeu? Então, como é que eu faço? Coloco uma palavra genérica. O Brasil enfrenta desafios significativos para evitar catástrofes, sei lá, aqui nem dá porque você foi dar como exemplo. Né? Catástrofes naturais. Pronto. Só que eu não colocaria desafios para evitar catástrofes na contextualização, porque aí a sua tese vai ficar meio repetitiva, né? Ó, embora muitos desastres naturais sejam inevitáveis, pode-se reduzir seus impactos causados ou agravados pela atividade humana, conscientizando e educando sua população. Aqui você está me dando uma proposta de intervenção. Aqui você está falando o que eu tenho que fazer, não é o momento. Certo. Tá? Mas é isso mesmo, a gente vai... Assim, o texto está lindo, está tudo certo, só que essa parte é boa, excelente, eu vou grifar Mas aqui. não está no momento. Não está no lugar, isso aqui era para estar lá embaixo. A hora que a gente chegar lá na conclusão, você vai entender o que eu estou falando, porque eu não expliquei isso ainda. Mas aqui já é uma proposta de intervenção. Então, na introdução, gente, não fala já o que tem que fazer. Tem que combater, tem que conscientizar, tem que verificar. Não, agora eu não tenho nada. Agora eu só vou pôr por cima. Nesse viés, medidas deverão ser tomadas como? Aqui, ó. Medidas deverão ser tomadas, você está me dando mais solução. Mapear a área de risco, entendeu? Criação de sistemas de alerta de eventos climáticos e obra de estrutura. Tudo isso aqui é solução. Isso aí é lá no desenvolvimento. Na conclusão. Na conclusão. Ah, tá. Solução a gente põe na conclusão, tá? Ei, professor, eu estou observando aí também que ela usou o imperativo, usou gerúndio. Tudo bem. Dependendo do lugar, não é tão desesperador. Pois tá? Mas ficou mais ou menos parecida com a minha, né? Que não dá para entender. Não, a sua foi que você usou os infinitivos, não foi? Foi. Então, por exemplo, no caso dela, ela usou gerúndio, conscientizando e educando, que é uma forma de você falar o que tem que ser feito. E aí, você tem uma proposta. Na solução. Na solução, sim. Dependendo do que você colocar como problema, você pode usar isso aqui como solução. Então, não está com os elementos. Eu não tenho os dois problemas. Cadê os dois problemas? Percebe? Então, professor, é bom evitar usar esses verbos aí, né?
Verbo. Evite verbo, porque verbo é algo que a gente... É ação, né? É o que a gente tem que fazer. Verbo é ação, é. Quando eu falo de causa, provavelmente um substantivo. É o desmatamento. Pode até ser, né? A ideia da manipulação, criar manipular, pode ser uma causa. Mas tem que tomar cuidado se ela é uma causa, se ela é uma consequência, ou se ela já é uma proposta de intervenção. Tá? Entendi. Mas tudo bem, mas a gente vai acertando mesmo. O Brasil tem sido cenário de diferentes tipos de desastres naturais. Aqui, de novo, ó, como secas, temperaturas extremas, inundações e tempestade. Lista. Não podemos listar. Aí não pode listar. Estava tudo certinho. Ó. O Brasil tem sido cenário de diferentes tipos de desastres naturais, durante todo o ano. Ponto. Você não falou quais são. Mas a hora que você começa a dar uma lista, eu quero saber onde que tem seca, quais são as temperaturas, onde tem inundação, percebe? Eventos desse tipo são recorrentes às estações chuvosas no país. E, no entanto, evitar as catástrofes no Brasil são medidas a serem tomadas para assegurar o bem-estar da sociedade. Tá, agora tudo bem. Agora a gente tem uma tese. É mais parecido com uma tese, né? Você colocou as palavras, mas você já falou que costuma acontecer na época chuvosa, você vai ter que me explicar isso. Nesse viés, torna-se necessário planejamento, fiscalização e políticas públicas. Isso aqui é solução. Isso aí é solução ou é... O que tem que ser feito para resolver o problema? Planejamento, fiscalização e política pública. Você está me dando uma solução. Percebe? Tá. Eu vou... Esse último aqui, eu analiso depois e mando para você, porque senão não vai dar tempo. Vou analisar mais uma aqui do combate, tá? O combate... Eu também fiz do mesmo jeito. Então, vamos lá. O combate às fake news tem se tornado uma preocupação cada vez mais latente na sociedade moderna, devido à propagação falsa de notícia, o que coloca em prova a sua credibilidade. Tá, mais ou menos. Devido a... Vamos pôr uma crase aqui. Devido à propagação falsa de notícias, o que coloca em prova a sua credibilidade. Eu tiraria talvez essa parte aqui. Tá? Algo assim já tá legal. O combate tem se tornado uma preocupação. O problema é que você tem que falar de combate de novo na tese, né? Nos tempos atuais, a informação não é uma novidade. Aí, gente, não faz esses períodos tão curtos. Aí você faz assim, ó. Pois... Deixa eu ver se vai dar certo. Somos bombardeados por uma enxurrada de informações e esse tipo de conteúdo vem ganhando força a cada dia. Tá, mas aí você percebe que eu não tenho muito como classificar essa parte. Nos tempos atuais, o excesso de informação não é uma novidade, pois somos bombardeados por uma enxurrada de informações. Por uma enxurrada de informações. Isso aqui, na verdade, seria uma excelente contextualização. Pronto, vou inverter. Nos tempos atuais, apesar que a gente não começa assim um texto, eu vou explicar isso mais para frente. O excesso de informação não é uma novidade, pois somos bombardeados por uma enxurrada de informações a todo momento. A todo momento. Bem genérico, bem genérico. Pronto. Nesse sentido, que lindo que ficou. Era só ter invertido, percebe? Nesse sentido, o combate às fake news tem se tornado uma preocupação cada vez mais latente na sociedade moderna, devido à propagação falsa de notícias. Aí, agora arrumei. A situação é inverter, ó. Então, aqui você contextualiza, agora você vem com a sua tese. Uma das principais dicas sobre como combater... você vai falar como combater. Ou seja, você vai me dar solução. Entendi. Notícias, buscando informação. Então, aqui você já vem com solução de novo. Você não está colocando... Você tem que lembrar o seguinte, o que eu ponho aqui? Quais causas? O que causa fake news? E quais são as consequências da fake news? E não o que eu vou fazer para resolver a fake news. Percebe? Entendi, professor. Então, aqui nessa última parte, eu mando isso aqui tudo depois para você, com todas essas informações, as outras também, tá? Mas eu percebi que estão muito parecidas. Você está colocando no encaminhamento argumentativo já uma forma de solucionar o problema. Não pode solucionar agora. Agora não é hora de solucionar nada. Tá? Alguém quer? Vou voltar aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, vamos ver aí quantas linhas que deu, se nós respeitamos as tanto de linha. Aí depende da sua letra, se é grande, se é pequena, né? Tá bom, pelo que eu conheço de quantidade de palavras, são parágrafos dentro do tamanho, não tem problema. Tá dentro, não tá? Tá sim. Geralda, pode falar. Tá com a mão levantada, Geralda? Não? Então tá. Mas quando quiser, é só abrir o microfone, tá? Não precisa levantar a mão não aqui, gente. Aqui a gente tá em casa, só levanta a mão e fala.
Tá claro, gente? Questão da introdução? Mais ou menos? Leda? Tá, agora já melhorei. Mas é isso. Assim, eu já falei e repito, eu vi os textos de vocês. Vocês escrevem bem. Agora, a gente tem que escrever as coisas certas no lugar certo. Senão, inverte. Né? Solução é lá no final. A gente não dá solução agora. Tá? Mas tudo bem, fizemos ali. Contexto, tese. Por isso que no contexto não pode usar muitas palavras do tema, porque na tese você tem que usar. E aí depois a gente vem com duas causas, duas consequências, uma causa, uma consequência. Acabou isso, agora a gente vai para... Vou voltar aqui, compartilhamento. A gente vai para o desenvolvimento 1. Aí, vou voltar para essa folha. Então, vamos lá. Introdução, contexto, tese e encaminhamento. Perfeitinho. Acabou essa parte, professor, agora. Agora a gente vai para o outro parágrafo. O que eu faço no desenvolvimento 2? Eu vou falar de dois, são 4 partes, tá? Exposição do argumento, comprovação do argumento, desenvolvimento do repertório e encerramento do desenvolvimento. A gente vai falar da primeira e da segunda partes hoje. O que eu tenho aqui? Como é que eu começo o segundo parágrafo, o primeiro parágrafo de desenvolvimento? Você vai começar bem com essas palavras aqui, ó. Inicialmente, ou primeiramente, ou em primeiro lugar, ou até a princípio, eu evitaria, tá? Por questões de conexão lá para frente. Mas, assim, como é que eu começo o segundo parágrafo? Inicialmente, vírgula, destaca-se o fato de. Primeiramente, é fato que. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de, ou é fato que, vocês pegam o que vocês quiserem. Por quê? Eu tenho que expor o argumento. Que argumento? O argumento que eu usei aqui. Então, aqui no meu encaminhamento argumentativo, que é a terceira parte da introdução, eu tenho 2 argumentos. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Falta de ações efetivas e parca discussão sobre o assunto. Quando eu vou para o desenvolvimento, eu tenho que pegar esse primeiro item, a falta de ações efetivas, e eu tenho que trazê-lo. Eu tenho que trazer ele no começo. Vai ficar pertinho? Vai. Porque ele está no final da introdução e ele vai aparecer no começo do desenvolvimento. Então, o começo, o primeiro período do desenvolvimento, é uma linha e meia, é só para você retomar o que você falou. Como assim? Vou pegar uma redação nota 1000 aqui, ó. Então, vamos pegar essa redação nota 1000 aqui. Deixa eu só... Vamos ocultar isso aqui. Ficou grande. Pronto. Não. Fica um pouquinho maior. Só um segundo, eu vou achar o tamanho. Agora eu acho que deu. Aí, ó. Isso aqui é uma redação sobre enfrentamento, necessidade, trabalho e cuidado. Então, a pessoa veio na obra intitulada Brasil, tal, contextualizou. Aí, no entanto, 80 anos depois, essa parte verde, a pessoa fez a tese. Aí, depois, observa-se assim que isso ocorre porque a negligência governamental e a permanência histórica impedem resolução. Então, quais são os 2 argumentos aqui? Negligência governamental e permanência histórica. Acabou a introdução. Agora vai para o desenvolvimento. O que eu faço na primeira parte do desenvolvimento que tem amarelo? Eu tenho que pegar o primeiro assunto, negligência governamental, e tenho que trazer aqui para a primeira parte. Porque o corretor está vendo, ó, vou falar de 2 assuntos. Você vai começar o desenvolvimento? Vou. Então, você retoma o assunto para ver se você está seguindo a linha certa. Sob este viés, é preciso atentar para a omissão estatal presente na problemática. Pronto, ó. Ele avisou que ia falar de negligência governamental, então ele chegou aqui e falou omissão estatal. É isso. É isso que você faz no começo do seu desenvolvimento. Você usa... Aqui ele usou sobre esse viés, tá? Ótimo, eu sei por que ele usou isso. Tem uma estratégia aqui que eu sei qual foi, mas não há necessidade. Usa inicialmente, é preciso atentar para... Inicialmente, destaca-se o fato de que a omissão do Estado ainda é um problema a ser resolvido. Só isso. Vou pegar uma aqui que vocês fizeram. Deixa eu pegar uma aqui. Quem fez aqui que eu já não lembro mais? Sandra, vou pegar da Sandra aqui, ó. Assim, o desmatamento desmedido das nossas florestas e a falta do monitoramento eficaz representam um enorme desafio. Como que ela vai começar o desenvolvimento? Inicialmente, destaca-se o fato de que as nossas matas, trocaria floresta por matas, só para não ficar muito pertinho,
né? Ainda estão sendo muito devastadas. Aí você vai usar uma palavra, para não usar desmatamento e floresta na mesma, você usa alguma outra coisa, né? Usa alguma outra palavrinha diferente. Mas assim, inicialmente, destaca-se o fato de que as nossas matas ainda estão sendo destruídas em todo o país. Ponto. É só para trazer o assunto, tá? Deixa eu pegar outra aqui para dar de exemplo para vocês. Olha essa outra aqui, ó. Aqui também é desafios para a valorização da comunidade de povos tradicionais. Constituição, para fazer a contextualização. Aí vem usando aqui uma tese e depois vem com um encaminhamento argumentativo. Deixa eu aumentar isso aqui. Aí no encaminhamento, o que tem? Nesse sentido, a óbices, só para não usar a palavra problema ou obstáculos, né? Para a valorização das comunidades povos tradicionais, haja vista negligência do sistema educacional em não difundir integralmente a sua cultura e os históricos ataques aos seus territórios. Então, é negligência do sistema educacional e históricos ataques. Então, o que ela vai falar no D1? Negligência do sistema educacional. Ou seja, aqui em roxo, que é a primeira parte do desenvolvimento, tem que falar alguma coisa nisso. Em primeira instância, inicialmente, em primeiro lugar, o significativo entrave que causa a desvalorização desse segmento da sociedade vem da inobservância da educação. Pronto. Negligência do sistema educacional. Quanto à pluralidade, esse texto está usando umas palavras mais rebuscadas, né? Em primeira instância, o significativo entrave que causa a desvalorização do segmento, né? Advém da inobservância da educação quanto à pluralidade, tá? Mas o que ele está falando? Negligência do sistema educacional. Então, a primeira partezinha, uma linha, 2 linhas, aqui a pessoa usou até demais para mim, é só você falar, em primeiro lugar, destaca-se o fato tal, que eu acabei de falar, com umas palavras diferentes. Destaca-se o fato tal como uma das causas, se você for falar das causas, como uma das causas da problemática, como uma das consequências do problema apresentado. Tá claro o que vocês têm que fazer no começo? Fácil? Vou voltar aqui para ver vocês. Viu como é fácil começar um desenvolvimento? Alguém não entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Tá fechado o microfone. Fala. No desenvolvimento, eu não preciso apresentar nenhuma solução, né? Só apresentar o problema. Você vai desenvolver o problema. Vou explicar já outras partes. São 4, né? Então, hoje a gente vai falar da primeira e da segunda parte. Então, a primeira parte do desenvolvimento, eu retomo o argumento que eu ia falar. Só isso. Então, eu não apresento uma solução no desenvolvimento? Não, né? Não, de forma alguma. Tá? Para os 60 mais, não faça isso. Para o Enem, acho que a Isabela, né? Nem pensar. Tá? Porque o Enem tem um critério de correção, um dos critérios dele é a proposta de intervenção. É obrigatório você colocar uma proposta de intervenção no Enem. No 60 mais, eu acredito que não seja obrigatório, mas faz sentido, faz coerência. Se você colocou um problema, argumentou, agora você soluciona, né? Uma questão de coerência. No Enem, não é só uma questão de coerência, é obrigatório. Então, como é obrigatório apresentar uma proposta de intervenção, tem um lugar para ela. E aí, o 60 mais, seguindo a estrutura do Enem, vai dar tudo certo. Tá? Professor, quem que corrige as provas dos 60 mais? Não sei, não tenho essa informação. Não sei se é... Até porque não é igual, obviamente, um Enem pela quantidade, né? Então, talvez nem passe por um concurso, né? Uma prova, um processo. De repente, os próprios professores de lá, dos vestibulares, os professores de português, o pessoal da linguística, deve ser uma coisa interna deles, né? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Oi, fala. vou te chamar de Eita, porque você é muito jovem. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Obrigado. A primeira parte é que eu perdi algumas aulas e também não estudei, como eu te expliquei. Primeira coisa que eu entro, contextualização, né? Perfeito. Depois, tese. Tese. Depois da tese é o que mesmo? Eu vou pôr na ordem aqui. Encaminhamento argumentativo. Me explica, por favor, isso aí. Você vai trazer 2 causas daquele problema. 2 causas do problema. Ou 2 consequências.
Ou duas consequências. Ou uma causa e uma consequência. Pode misturar, não tem problema. Tá? Ou uma causa E uma consequência. uma consequência. Você vai usar Tá. duas. Por que duas? Uma você vai desenvolver no desenvolvimento 1 e o outro no desenvolvimento 2. Ah, agora que eu entendi por que esse desenvolvimento 1 e 2. Percebeu? Uma Um no desenvolvimento 1, no D1 e um no D2. outra. Que eu estava sem entender que desenvolvimento 2 era esse. Agora, Você falou na introdução. tá. O que eu queria perguntar aqui para me confundir. Que eu estou querendo fazer uma redação para você corrigir, Tá. e eu queria entender isso aí, Mas tá você bom. não vai fazer uma redação inteira para eu corrigir. Você vai fazer o primeiro parágrafo. Sim, até aqui, né? Você vai fazer Ou o até primeiro onde você. E quanto, por exemplo, o desenvolvimento 1 deve ter só um parágrafo? Com Só. quantas linhas? 8, aproximadamente. Um parágrafo com 8 linhas. Mais ou menos isso. E o segundo também? Não, esse é o segundo. Você está falando do D1. O D2, né? Sim, igual. D2 é igual. Tudo que eu estou falando para o D1 serve para o D2. Ué, mas isso não vai passar no final de 30 linhas? Não, 8 e 8 dá 16. Sobraram 14. 7 para a introdução, 7 para a conclusão. Entendeu? É apertado. Para quem escreve bastante, é apertado. Por isso que eu falo, tem que tomar cuidado de não colocar coisa a mais, de não alongar as frases, de deixar as frases mais diretas. Depende de como você escreve. Eu escrevo mais direto, mais curto. Então, eu uso uns alongadores. Se você já escreve muito, você tem que encurtar um pouco, tá? Tranquilo? Professor, manda uma folha de redação, quer dizer, anexa aí uma folha de redação para a gente imprimir e já ir treinando isso aí. Tá, libera aqui agora para vocês. Já tá pronta uma lá no sala de aula. É que eu não liberei ainda, porque eu não achei que era o momento, mas se quiser eu libero, não tem problema, tá? Tranquilo? Eu quero ir para a segunda parte agora, do desenvolvimento. Professor, boa noite. Boa noite, Albino, pode falar. Professor, eu pergunto, a introdução é mesmo que contextualização? Não, a contextualização é a primeira parte da introdução. A primeira parte. A introdução são 3 partes. Contexto, tese e encaminhamento. Tudo isso é contexto, tese e encaminhamento é tudo na introdução. E tudo isso dá quantas linhas, professor? 6, 7 linhas. Que é em total a introdução, 6, 7 linhas. É curtinho mesmo. 6 a 7 linhas. E o desenvolvimento? Umas 8. 7, E 8. E o segundo também, 1 e 8? Mais ou menos isso. Aí tem um que você pode alongar um pouco mais. Vai depender dessa segunda parte que eu vou falar agora. Às vezes você alonga um pouco, às vezes você pode deixar um pouquinho mais curto. Vai depender. Professor, mais 8, 16. 16 mais 7? 23, mais 7, 30. Não é 70 linhas? Quantas 30. linhas? 8, 8, 7, 7, dá 30. Mas espera aí, se a letra da pessoa for grande. É um perigo. não tem saída, gente. Vocês têm que... Eu gostei da ideia da Sandra, a gente começar a praticar antes, né? Já vou mandar a folha para vocês já irem vendo. Então, a letra é grande, dá uma segurada. Não é o meu caso, mas tem pessoas que têm uma letrona, né? Sim, eu tenho alunos que fico o ano inteiro batalhando nessa questão de diminuir a quantidade de coisa que escreve. Né? Você viu que teve um ali? Acho que foi até... Deixa eu pegar aqui. Professor, eu agora que caí, então só são 30 linhas? São só 30 linhas. Eu achei que era 70 linhas. Nem pensar. Por isso que eu tô aqui contando. E se a gente passar de 30, eles nem corrigem ou dão nota? De 30, vocês têm um problema sério. Eles não... Primeiro que eles não olham. Primeiro que se estiver abaixo das 30, é como se não existisse nada para o corretor. Segundo, então, que se você passar de 30,
quer dizer que você não concluiu o seu texto. Você vai ter um problema de coerência enorme. Professor, Agora, você está falando isso aí da redação do Enem? Não pode ter menos de 30, não? Não tem o mínimo? Mais de 30, não pode ter mais Ah, de 30. tá. Que Né? susto. Não, é mas porque pode Pra ter mim menos de tinha o 30? mínimo, né? Mínimo no Enem são 8, Ah, então, por isso. mas 8 Professor, mas linhas. aquelas redações que o senhor colocou no início, tem mais de 30 linhas. Que eu Todas até- tiraram 1.000 no Enem, de 30 linhas no máximo. Não confunda a linha escrita com linha aqui no Word, hein? Aqui está digitado, está ampliado para ficar grande, aqui é outra coisa. Não confunda a linha digitada com linha escrita. Tem gente que tem uma letra pequena. A gente que é corretor, às vezes a gente pega uma letra pequena que parece que a pessoa escreveu 60 linhas em 30. Né? Mas depende de como a pessoa escreve, tá? Mas vamos treinando. A Sandra já deu uma ideia, eu já vou fazer o seguinte. Eu vou liberar a folha para vocês, e aí essas redações que vocês estão fazendo, vocês estão mandando digitada para mim, faz a mão. E vê lá se está dando 6, se está dando 7, se está dando 5. Eu mando para vocês aqui. Eu sempre testo, que eu fico com medo de botar coisa demais. E está dando certo? Tá. Tá, Pois é, 6 a professor, 7 então agora linhas, que eu né, na entendi. introdução. Quando o senhor fala uma linha e meia, e É uma aí eu linha. li aquelas invisibilidade, registro civil, aí eu escrevi com a minha mão, falei, gente, o professor disse que é só uma linha e meia, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu fiquei... Ó, você pegar aqui, ó, esse texto, ó, aqui tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui deve ter, olha esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui já vai estourar. Mas aqui é digitada. Tem mais espaço, às vezes, eu não sei. A pessoa. Esse aqui é uma dissertação nota 1000 no Enem, então, obviamente, de 2023. Então, obviamente, não passou de 30 linhas. Tá? A pessoa escreveu pequeno. Provavelmente a pessoa tem uma letra pequena. Ela deu umas alongadas que não precisava. Né? Sim. Tranquilos? Eu quero falar de mais uma parte. Os alunos também diminuem a letra. O meu filho fazia letra de formiguinha para poder caber. Exatamente isso. Diminui a letra, usa o máximo de espaço, diminui o espaço entre as palavras, deixa um espacinho bem pequeno, depende da sua letra. Né? Eu tenho uma letra pequena assim, média. Só que eu escrevo pouco, então para mim é tranquilaço 30 linhas. Eu não tenho problema com 30 linhas. Agora, tem gente que tem porque fica alongando, e aí tem que tomar cuidado para não ficar alongando. Por isso que cada parte você tem que saber o que você vai fazer. Então, na tese, eu vou pegar palavras do texto, do tema. Acabou. Não fica colocando mais coisas. No encaminhamento, eu vou falar de 2 itens. Olha esse aqui, ó. Observa-se, assim, que isso ocorre por quê? A negligência governamental e a permanência histórica impedem a resolução da questão. Isso aqui escrito numa letra, num tamanho normal aí, que não seja muito grande, 1 linha e meia é 2 isso aqui. Não dá 2 linhas. Tá? Então, pode ir que vai dar certo. Lógico, a gente pode ir treinando para facilitar. Eu preciso falar da segunda parte aqui para vocês. Quero dar uma atividade, então eu preciso falar da segunda parte. Vamos lá. Então, desenvolvimento. Primeira parte do desenvolvimento, exposição do argumento. É só retomar, tá? Só retomar. E depois eu tenho uma comprovação do argumento. Vou falar muito por cima, porque aí na próxima aula eu vou falar com muita vontade sobre isso. O que é essa comprovação do argumento? É o repertório sociocultural. Não vai dar tempo de eu falar muito hoje, mas é só para vocês terem uma ideia. Então, no desenvolvimento, primeira linha, 1 linha e meia. Eu só falo, ó, lembra que eu acabei de falar disso? Eu vou falar sobre isso. Então, inicialmente, destaque-se o fato de que o governo ainda é muito omisso nessa situação. Ponto. 1 linha e meia. E agora, o que eu faço? Bom, você trouxe uma tese e agora você trouxe 2 argumentos, 2 causas ou 2 consequências. A pergunta é, de onde você tirou isso? É agora que a redação quer saber se você sabe argumentar. Você tirou isso de onde? De onde você fala para mim que desmatamento... Deixa eu pegar aqui. Vou pegar essa pessoa aqui. Quem foi? Ah, não, isso aqui foram de vocês, né? Aqui, ó. De onde você acredita que a falta de cuidado da sociedade
e a falta de rigor das leis acerca do meio ambiente causam catástrofes climáticas. Você tirou isso de onde? Então, você veio na tese, pegou as palavras do tema. Aí você veio e colocou 2 argumentos. Aí o corretor quer saber, a falta de cuidado da sociedade causa catástrofe climática. Você tirou isso de onde? Então, o desenvolvimento, agora, é justamente... Deixa eu achar aqui. No desenvolvimento, você vai agora provar para o corretor... Aqui, ó, no caso, ó, só para pegar aí, ó, negligência do sistema educacional. Em primeira instância, o significativo entrave da causa inobservância da educação. Até agora é tudo seu. Agora você vai provar para o corretor que isso aqui é verdade. Como é que eu provo? Você vai trazer alguma coisa de alguém. Agora vem um repertório. Sob esse prisma, a Lei de Diretrizes e Bases e a BNCC determina o conteúdo e as prescrições do que será estudado nas instituições do ensino brasileiro, bem como objetivo promover a inclusão e o respeito por meio do ato de lecionar. Então, a pessoa disse que o problema está na educação. Aí ela veio com a LDB e a BNCC para ela poder provar isso. Não está provado ainda, mas ela já trouxe um repertório. Então, vamos lá. O que eu faço no desenvolvimento? Eu retomo o assunto e agora eu vou trazer um repertório, um livro, um dado. Dado agora seria excelente, tá? IBGE, qualquer dado agora seria ótimo que vocês trouxessem. De acordo com o IBGE, tantos por cento, sei lá. Então, agora é hora de você trazer um livro, um filme, um repertório, um dado, um momento histórico, alguma coisa. Então, sempre que você, assim que você tomar o assunto, você agora vai colocar um repertório. Agora é obrigatório? Agora é obrigatório. Na introdução, lá na contextualização, eu posso trazer um repertório ou posso usar minhas palavras. Tanto faz. E pode até ser um repertório que não seja tão dentro ali, depois você dá uma forçada, como a gente já viu alguns. No desenvolvimento, é obrigatório você agora trazer um repertório. Agora é a pergunta. Pergunta não, agora é a colocação. Quando eu for fazer o encaminhamento argumentativo, ou seja, aquele finalzinho da introdução, que eu vou falar de 2 causas, 2 consequências, negligência do sistema e histórico ataque. Gente, esses 2 itens que vocês vão colocar no encaminhamento, vocês só podem colocá-los se você tiver argumento para eles. Se não tiver argumento, você não pode colocar. Tá? Até agora eu deixei vocês escolherem. Faz uma lista, vê qual que é mais fácil colocar. Daqui para frente a gente vai começar a pensar uma introdução que eu tenho um argumento que eu consigo trazer um repertório. Porque se você não trouxer repertório, você não consegue comprovar o que você está me falando. Mais ou menos? Eu quero olhar para vocês aqui agora. E aí, gente? Perguntas? Isso aí é sobre o repertório ser útil, né? Se você estiver falando especificamente do Enem, o repertório tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Como? Eu acho que o que você falou de ser útil é o produtivo, né? Fala, Sandra. Desculpa, repete aí essas 3 palavras que você falou. Eu vou falar depois, obviamente, vou explicar com muitos detalhes, tá? Que isso é extremamente importante. O repertório tem que ser legitimado, ou seja, tem que ter uma referência no momento histórico tal, no livro tal, autor tal, BGE. Então, legitimado é de onde você tirou isso? Tem que ser pertinente. Isso aqui é uma briga onde está dando problema nas correções do Enem. Tem que ser pertinente ao assunto, não pode ser uma coisa viajante. Por isso que muita gente não tirou 1000 nesse ano. Né? Viram que caiu a nota 1000 do Enem, de 60 para 12? Quase ninguém tirou 1000, porque muita gente vem com redação decorada e usa um repertório sociocultural decorado, que não é pertinente ao texto. Aí ele força a barra para ele virar pertinente. Então tem que ser de acordo com o texto. E produtivo. Isso eu vou explicar semana que vem. O que é produtivo. Professor, o repertório, eu entendo que é a bagagem cultural e de informação do aluno. Ali,
Exato. O corretor vai ver qual que é a bagagem desse candidato, o que ele sabe da vida. Por isso que ele é mais, o que você falou, fantástico. A gente coloca o repertório obrigatório porque você precisa argumentar com alguma coisa. Então, você tem que trazer um dado, só porque você acha, não, eu vi no filme, eu vi um dado, beleza. É para comprovar o seu argumento. Mas, na verdade, é o que você acabou de falar. É para ver se a pessoa leu alguma coisa na vida. Se ela assistiu a um filme e ela consegue fazer a relação do filme com o tema. Se ela viu um documentário e ela tem a capacidade intelectual de fazer uma relação do que ela vive no mundo com aquele texto. E não fica só falando e não consegue trazer nada. Então, o repertório é exatamente isso. É você mostrar que você tem competência de pegar o seu... Tanto que é repertório sociocultural. Você tem competência de pegar o seu repertório sociocultural e relacionar de uma forma pertinente ao tema. É exatamente isso. O corretor quer saber se você lê, se você assiste, se você presta atenção. Geraldo, perguntar? Não. Não. Alguém quer perguntar alguma coisa? Percebe que o repertório é direto e seco, tá? Aí a minha ideia é o seguinte: percebam que toda vez que eu coloco uma atividade lá, né, faça a introdução, faça não sei o quê, eu coloco embaixo, e pode estudar, pode pesquisar, pode tirar do Google, pode tirar de onde for o dado, a informação. O texto é seu. Porque no repertório, você tem que tirar de algum lugar. Não é para você criar. E se eu não tiver, professor, eu vou fazer agora do desastre ambiental. Vou falar lá que o problema do desastre ambiental é desmatamento. Mas eu não tenho nenhum repertório. O que eu faço? Ou você troca o desmatamento para alguma coisa que você tem, ou nesse momento vai para a internet, pesquisa lá, citação sobre desmatamento, dados sobre desmatamento, dados sobre fake news, né, causas da fake news. Pesquisa. Agora é o momento, no nosso curso, é o momento de vocês pesquisarem para ampliar o conhecimento, sem problema nenhum. Ah, mas vai ser cola. Não, isso não é cola. Você está pegando um repertório pertinente que faz sentido. Eu preciso ensinar vocês a fazerem o texto, e não a ter repertório. No momento, eu não consigo ensinar vocês a ter repertório. Para ter repertório, vocês têm que ler bastante coisa. Vou ensinar, para quem não tem muito repertório, tem umas formas aí para a gente facilitar a vida de vocês. Isabelle. Eu só tinha uma dúvida sobre essa questão do repertório validar como é que fala? O argumento. Só que, como é de tudo, tipo filme, citação, como que eu vou comprovar algo que eu estou dizendo com um filme que é uma ficção, por exemplo? Para mim não faz muito sentido, mas se pode... Não faz sentido, mas pode, é isso. Tá bom. Você entendeu? Uhum. Professor, Posso falar um monte sobre isso, mas você entendeu. Não faz sentido. Como que eu vou tirar um filme de um desenho, de uma porquinha, que cuida dos filhos lá no filme 5, e usar como repertório de invisibilidade do trabalho da mulher? Né? Mas na redação do Enem pode. E do outro também. Fala, alguém chamou aí. professor, e se der um tema que eu não sei nada? Eu vou dar umas estratégias. Eu acho pouco provável, porque a gente tem que estar lendo, tem que estar atento às notícias. Sim, eu leio muito, mas pode aparecer lá uma coisa que eu não conheço. A probabilidade da gente, principalmente vocês que estão aqui, o fato de vocês estarem aqui estudando já mostra que vocês são pessoas que correm atrás, que procuram, que estão atentos ao que está acontecendo, que estão lendo. Então, a probabilidade de vocês não terem argumento nenhum é tão pequena. Mas, mesmo assim, eu, em algum momento, vou mostrar para vocês... Deixa eu terminar com o desenvolvimento com mais cuidado, e aí eu vou mostrar para vocês que mesmo sem ter nada, tem algumas estratégias que a gente pode usar, tá? Não nesse momento, mas eu tenho umas estratégias aí, Geraldo, fica tranquilo. Tá bom. Albino, quer falar? Você percebe, eu lembro que a Sandra que resolveu essa uma vez, que a gente estava vendo um repertório, eu falei, o que esse repertório tem a ver com texto? Nada. Então, como que ela usou? Professor. Ela usou porque decorou. Fala, Albino. Nesse caso, não pode ser substituído pela constatação? Não, agora não. Agora, de forma alguma. Agora, no desenvolvimento, tem que ser repertório. A constatação é lá na contextualização. Na contextualização, eu posso usar
a constatação ou um repertório. Lá é opcional. Agora não é opcional, não. Agora, no desenvolvimento, você tem que trazer alguma coisa. Agora é obrigatório. Obrigado. Tá? Sandra? Uma pergunta que eu anotei aqui para te fazer. Na prova do Enem, tem que criar um título ou não? Título é opcional. E eu só tenho uma regra sobre o título. Não faça. Você vai perder tempo criando um título, você vai perder uma linha. Você tem certeza que você quer perder uma linha? Já está tão apertado. Então, assim, não faz o menor... Título não vai te agregar em nada. Só vai te fazer perder tempo e perder linha. Para que você vai fazer um título? Tanto que E na prova... Desculpa, e na prova 60 mais também é opcional ou tem que pôr? Eu ia falar 99, mentira. Todas as provas que eu já vi de redação, eu vejo o título, eles colocam como uma opção da pessoa. Eu não vejo por que colocar título. Só se você for uma pessoa que escreve pouco, deu 22 linhas, aí você põe um título para ganhar, põe um título e pula uma, aí você ganha 2 linhas lá, vai para 24. Só se você escreve muito pouco. Fora isso, não tem motivo nenhum fazer título, gente. É perder tempo, perder espaço, gastar neurônio sem necessidade nenhuma. Eu não vi nenhuma redação nota 1000 com título. Valeu, obrigado. Tranquilo, gente? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou colocar já lá a atividade na plataforma do Google Classroom, para vocês agora fazerem as 2 primeiras partes do desenvolvimento, usando um dos temas que você... Ou os dois, né? Ou um, pelo menos, dos temas que vocês acabaram de usar, que era fake news e outro é desastres climáticos. Usa o mesmo parágrafo que você fez. Tem que arrumar alguma coisa. Arrume o parágrafo de introdução. E lá no exercício, você pode pôr só os 2 períodos do desenvolvimento. Não precisa colocar a introdução lá, porque eu tenho a introdução de vocês, eu sei o que vocês estão fazendo, tá? Mas pega o seu parágrafo de introdução, um do fake news e o outro do desmatamento, do climático, e faz as 2 primeiras partes do desenvolvimento. Só trazer o assunto de volta, e aí você vai precisar colocar um repertório. Não tenho, pode pesquisar, sem o menor problema. Percebeu que não deu certo. Como assim? Aí eu coloquei... Eu vou abrir aqui para lembrar que não lembro mais. Coloquei lá, falta de cuidado da sociedade, que causa catástrofes climáticas. Quem foi essa? Foi a Isabelle, né? Aí a Isabelle vai lá e percebe, professor, falta de cuidado da sociedade, eu não consegui achar nenhum repertório. Então, joga fora esse argumento e põe outro. É assim que funciona. Se não tem repertório, você não usa. Como vocês não pensaram nisso antes, porque eu não expliquei, agora que vocês estão sabendo, a partir de agora, toda vez que você for fazer uma introdução, no seu encaminhamento argumentativo, você só vai pôr aquilo que você tem em repertório. Se você não tem repertório, você não põe. Tá? E se não der certo, vai lá e muda. Vai lá e troca o repertório, não tem problema. Só me avisa. Aí você manda a introdução para eu saber. E eu vou liberar a folha de redação para vocês poderem imprimir em casa e escrever o que vocês precisarem. Joia, obrigada. Perguntas? Aí na semana que vem eu corrijo, e aí eu vou falar de repertório. Eu vou deixar vocês meio soltos hoje, vocês irem atrás de repertório, ver como é que vocês vão trabalhar, eu quero ver como é que vocês vão fazer isso. E mais na semana Mas que se eu quiser fazer de outro tema também, além de fake news... Aí eu preciso que você faça a introdução. Não tem problema. Eu quero fazer de saúde mental. Então, aí você faz a introdução com as 3 partes, e aí faz as 2 primeiras partes do desenvolvimento sobre um outro tema. Não tem problema. Como é que você sacou que eu ia fazer esse tema, hein? Não sei. Eu não sei se você já tinha falado sobre isso. Eu pensei nisso. Viu como inconsciente da gente? A gente acha que muita coisa é coincidência, mas em algum momento alguém falou isso, isso ficou na minha cabeça, eu busquei. Na verdade, não era nem isso que eu estava querendo falar. É sobre a violência de gênero. Se quiserem fazer um outro tema, fica à vontade, para poder praticar. Mas eu não estou preocupado com o tema agora. Eu estou preocupado com... É rápido. Oi? Oi, Albino? Não, falando aqui para você. Tá. Deixa eu só lembrar aqui, já vou liberar vocês. Deixa eu só lembrar o que eu vou liberar aqui de atividade, ver se tem mais alguma, se eu esqueci.
Inclusive, eu esqueci. Eu não corrigi um formulário lá que vocês têm que fazer, gente. Introdução, teste. Depois vocês façam lá. Professor, eu tenho uma dica aqui. Pode falar. Teve uma semana aí que eu demorei para fazer minha atividade, aí depois fica pior para fazer. Porque quando a aula está fresquinha na mente, é melhor para fazer. É lógico. Concordo. Entendeu? Então é melhor fazer logo assim, até sexta-feira, né? Adianta. Eu vou liberar hoje. Hoje eu vou liberar uma ali para vocês. Eu já libero agora, tá? Mas vocês já entenderam. Pega a introdução que você já tem e faz a introdução, independentemente de eu liberar. Você já sabe o que vocês vão ter que fazer. Mas eu libero já para vocês. E aí, qualquer dúvida, durante a semana eu estou aqui. Pratiquem. Quem não fez, a Cássia falou, faz todo sentido, tá? Faça todas lá para trás. Cadê a Geralda? Geralda, eu preciso que você entre na... Você não entrou ainda, né? No Google Sala Eu te de Aula. expliquei. Eu vou te mandar... Não, tudo bem, sem problema. Mas é porque só entra lá, eu vou te mandar o link, só entra só para você ver. Pra você poder dar uma geral Faz o lá. favor de mandar para mim. Deixa Lógico. primeiro. Eu mando 10 vezes. Se eu mandar... Aí eu vou fazer um resumo primeiro da sua aula, para depois eu fazer. Todas as aulas estão lá gravadas também. Então, quem perdeu as aulas estão lá. Está escrito o nome, o dia que eu dei a aula. Não tem como errar. Essa aula aqui mesmo vai ficar gravada. Inclusive, deixa eu até parar aqui a gravação.